E aí, tudo certo? Material de anotação nas mãos? Podemos começar? O período clássico foi marcado por violentas lutas dos gregos contra os persas e entre si. Apesar disso, o século V foi considerado o apogeu da antiga civilização grega, concentrando as maiores realizações culturais. A partir das reformas de Clístenes, toda a Grécia acabaria recebendo influências atenienses, que se aprofundaram durante o governo de Péricles. Por duas vezes, os persas tentaram invadir a Grécia, provocando conflitos que ficaram conhecidos como guerras médicas, em referência aos medos, um dos povos que faziam parte da origem persa. A primeira das grandes guerras de gregos contra os persas ocorreu entre 490 a.C. e 479 a.C. Liderados por Dario I, os persas desembarcaram na Grécia, mas foram surpreendidos pelo exército ateniense na planície, e na batalha de Maratona, onde, apesar de sua superioridade numérica, os persas foram derrotados pelos gregos. O prestígio ateniense cresceu muito após essa vitória, e a cidade começou a se destacar entre as demais polis gregas. Precavendo-se contra uma possível ou contra um novo ataque persa após a Primeira Guerra Médica, os atenienses procuraram fortalecer sua marinha de guerra, já que o cenário das lutas seria o Mar Egeu. A segunda ofensiva persa iniciou-se em 480 a.C., quando o imperador Xerxes partiu com aproximadamente 100.000 homens em direção à Grécia. Os gregos uniram-se contra os invasores, mas apesar do sucesso espartano em retardar o avanço do inimigo no desfiladeiro de Termópilas, os persas conseguiram invadir e saquear Atenas. Apesar de vitoriosa, a campanha persa acabou se enfraquecendo na medida em que as tropas não eram facilmente guarnecidas por suprimentos e reforços. A derrota na grande batalha naval de Salamina, diante de Atenas, selou o destino dos persas, que mais uma vez se retiraram sem terem conseguido domar a Grécia. Durante a guerra, as polis gregas formalizaram uma aliança, conhecida como Liga de Delos. Tratava-se basicamente de uma união militar contra os persas. As cidades que participavam da aliança pagavam impostos, que eram depositados na ilha de Delos, para sustentar a frota e os exércitos conjuntos de todas as cidades-estados. Atenas, com seu prestígio e poderio econômico, logo passou a administrar os recursos de Delos, tornando-se líder da Liga. Ao final das guerras contra os persas, os atenienses insistiram na manutenção da Liga e, portanto, na cobrança de tributos. As demais cidades gregas ficaram insatisfeitas com a medida, mas como pouco podiam fazer contra o poderio militar ateniense, continuaram pagando impostos. Chegava ao auge o imperialismo ateniense, ou seja, o período em que Atenas passou a dominar a Grécia Antiga, subordinando boa parte das cidades-estado. Os atenienses começaram a intervir na vida política e social das outras polis, transferindo inclusive o tesouro da Liga de Delos para Atenas, e com frequência utilizando a força para manter subjugado o restante da Grécia. O controle dos recursos de outras cidades abriu caminho para o apogeu ateniense, particularmente entre os anos 461 e 429, chamada de Idade de Ouro de Atenas, quando a cidade era então dirigida por Péricles. Durante o governo de Péricles, aprimorou-se a democracia. Observando que os homens livres pobres dificilmente participavam das instituições democráticas, Péricles criou uma pequena remuneração em dinheiro para os ocupantes dos cargos públicos, um subsídio denominado mistofória, possibilitando assim a participação popular nos assuntos da administração da cidade. Além disso, em seu governo, Atenas foi reconstruída e embelezada. Ergueram-se um templo dedicado à deusa Atena, o Partenon e muralhas defensivas em torno da cidade. Em grande parte, o brilhantismo cultural e a prosperidade atenienses foram conseguidos graças ao domínio e à exploração das demais polis por parte de Atenas. O apogeu da democracia e de Atenas, portanto, assentava-se no imperialismo. A insatisfação contra o domínio ateniense existia não apenas nas cidades da Liga de Delos, mas também entre as cidades aristocráticas que não se alinhavam com Atenas. Lideradas por Esparta,
As polis insatisfeitas formaram uma aliança contra Atenas, a Liga do Peloponeso. Em 431 a.C., Atenas e Esparta entraram em guerra, arrastando as demais polis para um conflito que ficaria conhecido como Guerra do Peloponeso. Atenas tinha o poderio marítimo, enquanto os exércitos de Esparta detinham o domínio terrestre. Nos 17 anos de guerra, os soldados espartanos devastaram os campos da Ática e cercaram Atenas. O conflito efetivamente só termina em 404 a.C., com a vitória final de Esparta. Com o fim da democracia ateniense e o retorno do poder oligárquico na Grécia, iniciou-se o período de domínio espartano. Esse domínio foi ameaçado por outras cidades que lutavam pelo controle da Península Balcânica. Foi o caso de Tebas, que derrotou Esparta em 371 a.C. e estabeleceu uma breve hegemonia. As constantes guerras tiveram como resultado o enfraquecimento das cidades-estado gregas, o que abriu caminho para a invasão dos macedônios, povo do norte da Península Balcânica. Em 338, na Batalha de Queroneia, os exércitos gregos foram derrotados e a Grécia caiu sob o domínio macedônico. Mas e a cultura grega que chegou até nós? Isso é assunto da próxima aula. Até mais.